Saudações, amigos torcedores! No vídeo de hoje tem muita novidade quente do Mengão, então já chega junto, se inscreve no canal, ativa o sininho e mete o dedo nesse like porque eu vou lançar a braba. Vamos falar sobre reforço europeu na mira. Do Flamengo, a atualização clínica do Jorginho, a polêmica com De La Cruz e a situação do nosso patrocinador Master. Então cola comigo porque tá imperdível. Pra começar com tudo, o Mengão está de olho num zagueiro artilheiro que vem fazendo sucesso na Europa. O nome da vez é Tuta, defensor do Eintracht Frankfurt da Alemanha. Com apenas 25 anos, o jogador, revelado pelo São Paulo, está na sua 5ª temporada na Bundesliga. E além de segurança na defesa, o cara sabe marcar gols, já são 10 bolas na rede desde que chegou ao futebol alemão. Só nessa temporada foram 2 gols e uma assistência em 40 jogos, um número expressivo para um zagueiro. Ele é conhecido por sua força física, combatividade e qualidade na saída de bola, e principalmente pelo jogo aéreo, tanto defensivo quanto ofensivo. Com contrato até junho de 2026, o Frankfurt quer renovar, mas se não conseguir até o meio do ano, corre o risco de perder o jogador de graça a partir de janeiro do ano que vem. E é aí que entra o Flamengo, que vê nele uma peça estratégica para reforçar o elenco pensando no Super Mundial de Clubes da FIFA, que será realizado entre junho e julho nos Estados Unidos. O problema é que, como o Frankfurt ainda briga na Liga Europa e pela vaga direta na Champions League da próxima temporada, não deve liberar o atleta antes do fim da temporada. Mesmo assim, a diretoria rubro-negra está atenta porque sabe que precisa de um zagueiro, especialmente após as lesões recentes e a cautela da comissão técnica ao usar os garotos da base. Vale lembrar que o Tuta também pode jogar como lateral direito, o que seria útil numa eventual saída do Wesley, que está sendo observado por grandes clubes da Europa. Fica de olho, Mengão! Agora vamos falar sobre o volante Jorginho, que já tem um acordo verbal com o Flamengo e é aguardado para reforçar o time no Mundial de Clubes. No último sábado, ele entrou em campo pelo Arsenal pela Premier League, mas acabou levando uma pancada forte nas costelas e teve que ser substituído. Direto para o vestiário, foi submetido a exames de imagem para avaliar a gravidade da lesão. Mas segundo a apuração do nosso parceiro Bruno Lemos, não houve fratura. Foi só o susto. Ele segue em tratamento para reduzir o inchaço e aliviar a dor, e a tendência é que fique de fora apenas por um curto período. O próprio atleta fez exames mais detalhados no fim de semana e confirmou que está tudo bem. Ainda bem, né? Porque o Flamengo está de olho também na partida entre Arsenal e Real Madrid nesta terça-feira pela Champions League, com a vantagem de 3-0 conquistada no jogo de ida, o Arsenal pode até perder por 2 gols de diferença, que ainda assim avança. Mas para o Flamengo, o cenário ideal seria a eliminação do clube inglês. Isso porque com o Arsenal fora da Champions, seria mais fácil negociar a liberação antecipada de Jorginho para que ele possa iniciar sua adaptação ao clube, conhecer os companheiros e se preparar da melhor forma possível para o Mundial. O jogador não quer assinar um pré-contrato agora justamente para sair do Arsenal pela porta da frente, mas o acerto com o Flamengo está encaminhado. Então é só questão de tempo. Tomara que venha logo, né? Falando agora de patrocinadora a PixBet, que é parceira master do Flamengo, conseguiu uma vitória importante na justiça. A empresa havia sido suspensa temporariamente pelo Ministério da Fazenda e pela Secretaria de Apostas por conta de irregularidades e falta de cumprimento das exigências para operar no Brasil. Mas no último sábado, em decisão monocrática, a Justiça do Rio de Janeiro concedeu um efeito liminar que permite à PixBet continuar operando normalmente enquanto resolve as pendências com o governo federal. Isso dá fôlego à empresa para manter suas atividades, incluindo o patrocínio ao Flamengo e a plataforma de apostas Flabet, que é ligada ao clube. Inclusive, a marca da Flabet passou a estampar o espaço nobre do uniforme no peito da camisa, como foi visto na estreia do novo manto número 2 na vitória por 2-0 sobre o Grêmio na Arena do Grêmio. Então, por enquanto nada muda, a PixBet segue firme como patrocinadora master do Mengão, mas, e aí você tá tranquilo com essa situação? Deixe seu comentário. E já que estamos falando de bastidores, vamos para a polêmica do fim de semana envolvendo o uruguaio De La Cruz.
A esposa dele, Vanessa Britos, que é cantora e influenciadora muito conhecida no Uruguai e na Argentina, deu uma entrevista ao site Embajadores del Gol e causou um certo alvoroço. Ela afirmou que tem um carinho enorme pelo River Plate, seu time do coração, e que sonha em voltar um dia para Buenos Aires. Ela não sabe se será agora no meio do ano ou mais para frente, mas deixou claro esse desejo. Até aí tudo bem. O problema é que ela disse que não consegue torcer pelo Flamengo por conta da final da Libertadores de 2019, quando o Mengão virou sobre o River de forma histórica. Pegou mal. A entrevista repercutiu negativamente tanto que foi até tirada do ar. E isso acabou respingando no próprio De La Cruz, que felizmente entrou em campo contra o Grêmio, jogou muito bem e mostrou que está focado. Ela tentou se redimir postando coraçõezinhos rubro-negros, mas o estrago já estava feito. De qualquer forma, é importante dizer que o jogador não manifestou nenhum desejo de sair do Flamengo, nem está fazendo qualquer tipo de pressão para voltar ao River. E o Flamengo também não tem intenção de negociar. Aliás, quando o Mengão foi atrás do uruguaio, o River fez jogo duro e só aceitou a saída pela multa rescisória. Pois agora, se quiser de volta, que faça o mesmo, paga a multa e leva. Se não me engano, o valor gira em torno de 30 milhões de dólares. Então é isso, por enquanto não há nenhuma movimentação para a saída do De La Cruz e o Flamengo segue contando com ele para as próximas competições. E você, o que acha dessa história toda? Deixe seu comentário aqui embaixo. E olha, antes de partir para o próximo assunto, você não esqueceu de deixar o like, não? Né? Eu sei que está empolgado com as notícias, mas já aproveita e se inscreve também. É rapidinho, não custa nada e ajuda demais o nosso trabalho. E se você ainda não conhece o nosso canal secundário, o Vai da Mengão tá perdendo conteúdo exclusivo, vai lá, se inscreve e fortalece a nossa rede de informação rubro-negra e tem muito mais pela frente. Então já fica por aqui, que no próximo bloco a gente continua com mais informações exclusivas sobre o Mengão. Seguimos com o noticiário quente do Mengão, porque agora é hora de falar sobre a situação de dois jogadores importantes do elenco que estão chamando a atenção de clubes do exterior, Wesley e Vitor Hugo. Ambos vêm sendo monitorados por olheiros europeus e o Flamengo já se movimenta nos bastidores para não ser pego de surpresa com propostas que podem pintar já na próxima janela. Começando pelo Wesley, o lateral direito de apenas 20 anos é um dos jovens mais promissores da base rubro-negra e mesmo oscilando em alguns momentos tem mostrado evolução, especialmente sob o comando do Tite. Ele é veloz, tem bom apoio ofensivo e, embora precise melhorar na marcação, é considerado um projeto de jogador muito interessante por clubes da Premier League e da Bundesliga. O Bayer Leverkusen, inclusive, já fez sondagens informais e há outros clubes da Inglaterra e da Itália acompanhando de perto. O Flamengo, que tem contrato com ele até o fim de 2027, estipulou uma multa de cerca de 50 milhões de euros para o mercado internacional. Mas como a gente sabe, se chegar uma proposta boa e o jogador quiser sair, tudo pode ser negociado. A diretoria não pretende liberar por qualquer valor, mas também entende que pode ser uma boa oportunidade de negócio, especialmente se conseguir manter os direitos econômicos de forma parcial. O mesmo vale para Vitor Hugo, que é ainda mais valorizado. O meia de 20 anos vem ganhando espaço e se consolidando como uma peça importante na rotação do meio-campo. Ele tem boa chegada na área, visão de jogo, intensidade e versatilidade. Clubes da Série A italiana como Milan e Atalanta já demonstraram interesse em momentos anteriores e agora surgem novas consultas vindas da Espanha. O staff do jogador está ciente disso, mas ainda não há proposta formal. O Flamengo acredita que Vitor Hugo pode se valorizar ainda mais até o Super Mundial, então a tendência é segurar o jogador pelo menos até julho, mas é bom ficar atento porque no futebol europeu as coisas mudam rápido e basta uma boa oferta para tudo mudar. Da noite pro dia. E por falar em mudanças, a situação envolvendo o goleiro Santos também é delicada. O jogador que começou a temporada como titular perdeu espaço para Rossi e agora está cada vez mais distante de ter novas oportunidades, inclusive não foi nem relacionado para o jogo contra o Grêmio. Tite já deixou claro que neste momento Rossi é o dono da posição e Matheus Cunha é o reserva imediato. A comissão técnica tem gostado da postura e da evolução do jovem goleiro, que tem mostrado firmeza nos treinos e vem sendo preparado para assumir a meta no futuro.
Já Santos, com salário alto e sem perspectiva de voltar a jogar, pode acabar saindo na próxima janela. Clubes da Série A já sondaram a situação e há até quem fale em um possível retorno ao Atlético Paranaense. A diretoria avalia o cenário com calma, mas não descarta uma rescisão amigável ou um empréstimo com opção de compra. O fato é que ele não deve permanecer por muito mais tempo no ninho do urubu. E isso também abre espaço para que o Flamengo avalie a chegada de um novo goleiro mais experiente, caso o Matheus Cunha não convença 100% como reserva imediato. Mas por enquanto não há negociações em andamento nesse sentido. Agora vamos falar de quem está em alta. Pedro. O camisa 9 rubro-negro voltou a balançar as redes, teve boa atuação contra o Grêmio e mostrou que está 100% fisicamente. Depois de um início de temporada com dores musculares e algumas atuações abaixo do esperado, ele reencontrou o bom futebol. E isso é fundamental porque o Flamengo precisa do Pedro em alto nível, especialmente com a maratona de jogos que vem por aí. Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil exigem um elenco equilibrado e com alternativas no ataque. Aliás, Pedro e Gabigol voltaram a atuar juntos, ainda que por pouco tempo, e a comissão técnica estuda novas formas de encaixá-los no mesmo time. Tite ainda é cauteloso em relação a isso, mas sabe que ter dois atacantes de alto nível pode ser uma vantagem importante, principalmente em jogos em que o time precisa buscar o resultado. A torcida também começa a se animar novamente com a possibilidade de ver os dois jogando juntos com mais frequência. Mas para isso acontecer, Gabigol também precisa voltar a ser aquele jogador decisivo, o que ainda não aconteceu nessa temporada. Ele vem sendo utilizado com moderação, entrando no segundo tempo e ainda não conseguiu engatar uma boa sequência. O Flamengo aposta no foco do jogador e na recuperação do seu melhor futebol para ter um segundo semestre ainda mais forte. E vale lembrar que o contrato do Gabigol vai até o fim do ano. Até agora, nada foi assinado em relação à renovação e o atacante poderá assinar pré-contrato com outro clube a partir de julho. A diretoria ainda quer renovar, mas com valores abaixo do que o staff de Gabi desejava no ano passado. É uma novela que promete novos capítulos em breve. E para fechar com chave de ouro, vamos falar da preparação do Flamengo para o próximo jogo. O Mengão volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 no Maracanã contra o Palestino, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Depois da vitória fora de casa contra o Milionários, o time tem a chance de encaminhar a classificação com mais uma vitória. Tite vai manter a base da equipe que venceu o Grêmio com algumas possíveis mudanças. Eric Pulgar ainda é dúvida e Gerson pode começar jogando no meio ao lado de De La Cruz e Arrascaeta. No ataque, Bruno Henrique deve ser mantido pela esquerda com Everton Cebolinha disputando espaço com Luiz Araújo pela direita. A expectativa é de Maracanã lotado com mais de 50 mil ingressos vendidos até esta segunda-feira. A nação promete fazer a diferença mais uma vez, empurrando o time em busca da vitória. E a diretoria já está preparando ações especiais para atrair ainda mais torcedores, como descontos em produtos oficiais, sorteios e promoções para quem for ao estádio com a camisa nova. O clima é de otimismo total, mas sem salto alto. Tite quer o time focado e consciente de que cada ponto é fundamental. E você já garantiu seu ingresso, vai apoiar o Mengão no Maraca? Me conta aqui nos comentários. Então é isso, galera. Essas foram as principais informações do Mengão atualizadas para você que acompanha o canal todos os dias. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like maroto, compartilha com os amigos e, claro, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui a informação chega direto, sem enrolação e sempre com aquele toque rubro-negro de paixão. Amanhã tem mais então. Ativa o sininho para não perder nada. Tamo junto, saudações rubro-negras e até a próxima! O que parecia ser apenas mais uma semana de preparação para o Flamengo na Libertadores virou um verdadeiro turbilhão nos bastidores do clube carioca. De acordo com rumores que ganharam força nas últimas horas, a Conmebol teria confirmado uma punição ao rubro-negro que pode impactar diretamente sua trajetória no torneio continental. A informação, ainda não oficialmente detalhada pela entidade, já provocou reações nos bastidores da Gávea e entre os torcedores que temem consequências severas para a classificação do time. Segundo fontes ligadas ao caso,
A penalidade estaria relacionada a uma suposta infração cometida pelo clube durante um dos jogos da fase de grupos, envolvendo desde irregularidades administrativas até possíveis condutas inadequadas de membros da comissão técnica. Embora os detalhes ainda estejam sendo mantidos sob sigilo, especula-se que o Flamengo possa perder pontos ou até mesmo ser multado e impedido de contar com jogadores importantes em partidas decisivas. A notícia caiu como uma bomba, especialmente considerando o equilíbrio do grupo em que o time está inserido. A repercussão foi imediata. Nas redes sociais, torcedores expressam indignação e preocupação, enquanto especialistas tentam decifrar os possíveis desdobramentos da punição. O técnico Tite, em coletiva recente, evitou comentar o caso diretamente, mas deixou claro que o clube está preparado para qualquer cenário. Internamente, a diretoria rubro-negra se mobiliza para apresentar defesa e tentar minimizar os danos, atuando com seu departamento jurídico junto à Conmebol para reverter ou atenuar a decisão. A possível perda de pontos ou a suspensão de atletas-chave pode colocar em xeque a classificação do Flamengo às oitavas de final da Libertadores. Em um grupo onde cada ponto pode fazer a diferença, qualquer prejuízo pode ser fatal para as ambições do clube. A torcida, que até então vivia um clima de otimismo após boas atuações recentes, agora se vê tomada pela apreensão e incerteza sobre o futuro da equipe no torneio. Enquanto o pronunciamento oficial da Conmebol não é divulgado, o Flamengo vive dias de tensão e cautela. A expectativa é que a entidade se manifeste nas próximas horas ou dias esclarecendo a natureza da punição e seus impactos. Até lá, o rubro-negro terá de lidar com a pressão dentro e fora de campo em meio a uma campanha que pode mudar drasticamente de rumo, não por mérito esportivo, mas por uma decisão nos bastidores.